Fala galera, hoje nós vamos falar de perda de peso. Existe uma melhor estratégia, atividade física ajuda ou não? Quer entender um pouquinho mais? Fica aqui comigo, eu sou o Vini, aqui no canal te ajuda a treinar consciência. Vamos lá, primeira coisa é isso, tá? Você vai ver que existem muitos trabalhos que mostram que a atividade física não é o principal fator para a perda de peso. O principal fator é a nossa dieta. Então a gente tem que repensar as escolhas e tentar se alimentar melhor. Essa é a primeira dica que eu deixo aqui. Mas se você está realmente pensando em perder peso, a melhor estratégia é procurar um bom nutricionista que vai te ajudar nisso, tá? Porque a gente sabe que apesar de você olhar nas redes aí, vai ter a melhor dieta é low carb ou jejum intermitente e tal. Na verdade, essas são estratégias para perda de peso. A gente sabe que as estratégias podem funcionar dependendo de cada pessoa. Então, se eu tenho um paciente ou um atleta que não consegue ficar sem carboidrato, ele vai ter alguns momentos que ele não vai ter que utilizar, ou ele gosta muito de pão e tal, ele não vai conseguir fazer uma dieta low carb, tá? Isso é praticamente impossível. Talvez por um período ele consiga fazer, mas isso vai ser insustentável ao longo da vida dele. E a gente sabe que essa tem que ser uma alteração que vai ser consistente. Então, a principal coisa que vai levar realmente à perda de peso é igual ao treino. Isso que vai fazer você melhorar é a consistência, treinar sempre. E o que vai fazer você emagrecer é também conseguir manter essa alimentação, essa reeducação alimentar para sempre, tá? Então, fazer dietas loucas aí que você perde muito peso em pouco tempo, geralmente não funciona porque tem um reganho de peso depois. E aí, pensando nisso, as estratégias sempre estão relacionadas a alguma restrição, tá? Porque a gente sabe que a gente tem que ter um déficit calórico para ter perda de peso. Então, a gente vai ter que restringir ou um macronutriente, que é o low carb ou low fat, ou a gente vai restringir tempo, que são as janelas de alimentação, que é o jejum intermitente, e aí você acaba comendo menos, porque você vai comer menos vezes ao dia e tal, você não consegue comer um volume tão grande. E outra coisa pode ser a restrição de ultraprocessados, tá? Que hoje é o que está abundante mesmo na nossa alimentação. A gente toma muito refrigerante, come muita porcaria, muita coisa industrializada, que são alimentos que têm uma densidade calórica muito alta. Qual que é o problema disso? Que a gente sabe que 100 calorias de uma comida de verdade, de um arroz, sei lá, é 100 calorias de um chocolate, de um doce. Mas a diferença está na quantidade, no volume que você acaba comendo e qual é a saciedade que isso vai te levar. Então eu sempre brinco aqui com meus atletas do amendoim japonês. A pessoa nem percebe, vai comendo aquele amendoinzinho japonês. 100 gramas daquele amendoim tem mais ou menos 450 a 500 calorias. Então, isso é um bom prato de comida, tá, gente? Arroz, feijão, carne, salada. Dá pra você comer muita coisa com isso. E você vê, essas comparações existem aí na internet. O que um lanche lá do McDonald's, quanto você podia comer de comida de verdade e tal. Então, a diferença é essa, tá? Continua sendo o mesmo tanto de caloria, mas você acaba vendo que o volume de comida de verdade é muito maior e aí você vai ter uma saciedade maior. A gente sabe também que dietas com maior proteína, mais gordura, acabam dando maior saciedade também. Por isso que você não vê uma dieta low protein, tá? Porque a gente precisa manter músculo, vai ter perda de peso, você quer manter músculo, então a gente acaba aumentando a ingesta de proteína para tentar trabalhar essa saciedade também, tá? Então pode ser uma estratégia, mas o que eu te recomendo de cara é procurar um nutricionista, tá? Quando a gente pensa em atividade física em si, aí existem estratégias também. Apesar dela contribuir menos para a perda de peso, ela é extremamente importante para melhorar a nossa saúde. Então a gente sabe que se a gente melhorar nosso metabolismo, você vai acabar tendo uma melhora de saúde, uma disposição maior para fazer o resto das suas atividades, e aí você tem uma tendência, isso aí já tem trabalho que mostra também, que você melhora a perda de peso, tem mais chance de não reganhar esse peso, tá? E aí quando a gente fala em atividade física é a mesma coisa, as pessoas querem vender que existe o melhor tipo de treino para perder peso e tal. Na verdade a gente precisa de consistência, a pessoa precisa treinar e treinar com consistência. E aí vai entrar a questão da zona de Fat Max, que seria a melhor zona para você queimar gordura, por isso que aquela gordura não sai de você, porque você treina e queima só carboidrato.
não é bem por aí, tá, gente? Você não sabe nem o que é FatMax, eu vou deixar uns vídeos aqui para você, eu falei disso. E o que eu falo é, melhorando a nossa capacidade aeróbica, você melhora seu FatMax, você vai usar carboidrato ou gordura, tanto faz. O problema é que treinos em FatMax são treinos de baixíssima intensidade e aí você acaba gastando pouca caloria, tá? Principalmente para pessoas que não treinam ou treinam pouco, tem uma carga horária pequena para treinar, isso acaba sendo muito pouco e acaba não contribuindo para o seu déficit calórico. Então, quando a gente pensa, isso acontece muito com a maioria das pessoas que vão na academia fazer aquele treininho tá pago. Então, a pessoa vai lá, treina 3, 4 vezes na semana, acaba não tendo nenhuma mudança corporal, não ganha... Se o cara for treinar certinho, vai acontecer, tá, gente? Mas só treinar essa 1 horinha aí, talvez eu acho que por isso que os trabalhos mostram que a atividade física acaba não ajudando. Porque treinar 3 vezes na semana um treino de 50 minutos com baixo gasto calórico, realmente não vai contribuir para déficit calórico muito grande. E aí, eu acho que a principal estratégia é a gente talvez vai ter que fazer alta intensidade também. Mas, de novo, entra no indivíduo. Então, a gente tem que individualizar essa estratégia. O que eu falo aqui é, se você é sedentário, não faz atividade física nenhuma, talvez o primeiro ponto nem seja a atividade física em si, qual que é a zona. Eu não quero saber qual que é a zona, eu quero que você se comprometa a fazer. Então, a gente pode começar com 2 vezes na semana, 20 minutos. Isso já é alguma coisa, aí a gente vai aumentando esses 20 minutos para 30, para 40, 45 minutos, depois a gente aumenta mais um dia na semana, talvez mais, aí a gente associe musculação mais 2 vezes na semana, quando você for ver, ali depois de meses, 2, 3 meses para criar esse hábito, talvez a gente esteja fazendo o mínimo recomendado pelas organizações de saúde, que são os 150 minutos semanais de atividade física moderada e 2 vezes na semana de treino de força. E aí já teve uma mudança no seu estilo de vida bastante grande, na sua saúde principalmente, tá? Então, aí a partir desse ponto, acho que vale a pena a gente estruturar e aí sim fazer uma avaliação de... Talvez você vai ter treino de endurance, que eu falo, que são os treinos de baixa intensidade, e um dia por semana você vai ter um treino de alta intensidade, porque essa variabilidade do treino é interessante. É legal a gente ter treino de baixa em várias zonas de treino diferentes. Isso é extremamente importante. Isso ajuda até você a ter consistência no seu treino, porque não tira um pouco da monotonia, tá? Então, essa é uma estratégia interessante. Quando a gente está falando de atleta, e aí você já vai perceber pelos meus vídeos que eu não acredito em zona de FatMax para treino, tá? O que eu acho é que existe zona de endurance, então você vai treinar lá seu treino de baixa intensidade, tem que acontecer, e tem adaptações que vão acontecer nesse treino, não necessariamente precisa ser em FatMax, tá? E tem que ter treino de alta intensidade, é a mesma coisa, a gente precisa ter vários tipos de treino. Mas se você tem pouco tempo para treinar também, uma pessoa que treina ali em torno de 6 horas, acho que fica meio perigoso você treinar em zona de FatMax, porque tem que ser um treino muito mais longo, é uma intensidade muito baixa, a gente está falando de abaixo de Z2, tá, gente? É Z1 para Z2, então talvez acho que você vai ter pouca adaptação aeróbica para muito tempo gasto ali. E se você tem pouco tempo, talvez seja melhor você treinar outras intensidades, que você vai ter mais ganho, tá? Mas quem vai te ajudar nisso também é um bom treinador que vai fazer essa periodização de uma maneira legal. E aí, as coisas mudam aqui, tá? Porque quando a gente está falando de um atleta que realmente treina mais de 8, 10 horas por semana, a gente está falando de um gasto calórico alto, tá? Tem semana aqui que eu fiz de treino 13 horas na semana e eu tive um gasto calórico ali nessa semana a mais, só da minha atividade de ciclismo, de mais de 6.000 calorias. E aí sim, se eu não estiver comendo direito, eu vou ter perda de peso, tá? Nesse caso sim, pessoas que treinam muito, você vai ver, se ela não conseguir acompanhar a ingesta, ela vai ter perda de peso, vai ter prejuízo da performance e da saúde a longo prazo, tá? Que a gente vai, é o que eu falei do REDS lá, é a baixa energética, isso é perigoso também. Mas, mesmo assim, a gente tem alguns atletas que treinam tudo isso, 8, 10 horas por semana e não tem perda de peso. E esses atletas, eu volto a dizer, você precisa de uma nutricionista ou um nutricionista, tá? Porque é a sua dieta que está errando. E aí talvez seja o relato que você não colocou, os petiscos que você comeu durante, tem alguma coisa que não está batendo aí, a gente precisa averiguar, fazer um diário alimentar certinho para achar onde que está tendo essa caloria a mais, porque não é... Tem que ter o déficit, tá? Então, se você não está tendo déficit, provavelmente você está errando na dieta.
E aqui é uma coisa muito interessante, porque é uma coisa que tem um ganho de performance muito grande. A gente vê os atletas lá do Pro Tour, quem tá ganhando tá cada vez mais magrinho, é o Vingegaard lá, é o Pogacar. Você vê que o cara não tem gordura extra, tá? Por quê? Porque a gordura acaba sendo um peso extra que não gera potência e você tem que carregar esse peso a mais. Pra vocês terem ideia, eu tenho um atleta aqui, que é um grande amigo inclusive, e ele tá com um VO2 de 63, tá? É um VO2 altíssimo, gente. Isso é um VO2 alto de uma pessoa treinada, bem treinada. É difícil chegar lá. E ele tem 18% de gordura corporal, ou seja, para a gente conseguir aumentar o VO2 dele, teriam que ser treinos muito específicos, muito difícil. A gente está falando aí em ganhos de 2 a 5% de VO2 quando faz aqueles trabalhos, protocolos, training camp para subir. Um atleta treinado é muito difícil subir isso aí, tá? Em atleta destreinado é fácil você subir o VO2, mas atleta treinado é difícil. Mas se eu conseguir reduzir 4 kg de gordura que ele tem, nesses 18%, ele tem 4 kg para perder ali, pelo menos, a gente consegue aumentar o VO2 dele para quase 68%. 68 ml por quilo por minuto. Se eu conseguir sustentar o VO2 máximo dele de 4,2 litros por minuto. Porque eu vou estar dividindo por menos peso, tá? Então eu consigo ter um ganho de performance muito grande com perda de peso. E aí, é lógico, a gente tem que avaliar o atleta. Se você é um atleta que tem um percentual de gordura grande, talvez seu maior ganho de desempenho, de performance esteja nessa perda de gordura, tá? Mas prestem atenção no que eu falei aqui. Se você é um atleta que tem esse percentual de gordura alto, porque eu tenho atletas aqui que estão com 5, 6% de gordura e aí eles já estão numa zona que não dá mais para a gente perder peso. Se eles perderem peso, eles vão entrar naquela questão que eu falei de baixa energética e problemas para a saúde, testosterona vai cair, desempenho acaba caindo a longo prazo. Então, cuidado, tá? Mas se você é esse atleta que tem uma gordurinha extra para perder, você tem que procurar um nutricionista. Geralmente o nutricionista tem que estar relacionado com o seu técnico, inclusive, então tem que ser um nutricionista da área, porque ele tem que entender as demandas do seu treino. Você não pode, por exemplo, treinar sem carboidrato, num treino de alta intensidade e tal, porque vai acarretar perda de performance. Então existe o momento certo e o déficit calórico certo que você vai fazer, então tem que ter uma periodização certinha alimentar para você perder no período certo, tá? Muito perigoso fazer déficit calórico em períodos de competição já, quando você já está competindo, porque pode acarretar na perda da sua performance. Cuidado. Então procure um nutricionista da área que tenha noção de treinos e para ele poder fazer essa periodização alimentar de maneira correta e não prejudicar sua performance. Beleza, galera? Isso que eu queria dizer. Dá o joinha aí pra gente, compartilha o vídeo, se inscreve no canal para ter mais acesso a esses vídeos. Valeu!